assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce. Tiago está aconselhando a igreja que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Nós não fomos criados para aceitar derrotas. Nós não fomos criados para viver vida de derrotados. A Bíblia nos fala no primeiro capítulo do livro de Gênesis, verso 26. O Senhor disse: façamos o homem conforme a nossa imagem. A imagem de Deus é de um Deus poderoso. A imagem de Deus é de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Você tem a imagem, a semelhança desse Deus que é campeão sobre todas as coisas. E Deus declarou dizendo: e o homem será dominador sobre todas as coisas. Deus te criou para você viver um momento de bênção. Deus te criou para você viver uma vida de conquista. Deus não te criou para você andar moribundo, de cabeça baixa, chorando, sofrendo, não. Aprenda, querido, a essência de Deus na sua vida é de vencedor. Você precisa declarar isso em todo o tempo, que em Cristo Jesus você não é simplesmente vencedor, mas em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Você recebe essa palavra? Você acredita nessa palavra, irmão? E Tiago está dizendo: irmãos, não podemos emprestar a nossa boca para Satanás. Não podemos falar de vitórias e de derrotas. Aprenda um princípio. A palavra cheia de fé, ela muda toda a situação à sua volta. Quer ver? Moisés estava saindo do Egito, trazendo o povo de Deus. A Bíblia diz que Faraó ficou tão irado que veio atrás do povo perseguindo. Cavalos, cavaleiros, armas, soldados, guerreiros, todos numa missão: destruir o povo de Deus. De repente alguém chega e fala: Moisés, a coisa está complicada. Moisés, Faraó está chegando. A Bíblia nos fala que quando Moisés olha e vê Faraó atrás, Moisés não se lamentou. Porque tem muito crente, irmãos, que quando vem a perseguição, primeira coisa que ele fala: vou sair da igreja. Como se isso desse vitória na vida dele. Muito pelo contrário, essa é a decisão do inferno. Porque quando você permanece fiel, a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa de glória. Quem permanece vence, quem permanece conquista, quem permanece pode levantar o troféu no pódio e declarar vitória, porque quem não para, conquista a vitória. Moisés não disse: perdemos, não. Moisés falou para aqueles israelitas: esses egípcios que vocês estão vendo, antes do sol se pôr, nunca mais vocês os verão. Eu imagino a autoridade daquela palavra de Moisés. O povo deve ter ficado bem assim: será que Moisés está certo? Começaram a murmurar dizendo: Moisés, será que nós não tínhamos lá no Egito sepultura suficiente para sermos enterrados? Você nos tirou do Egito e agora nós vamos morrer aqui no meio da pista, vamos ficar aqui para ser comidos pelas aves. Moisés, olha só que coisa errada. Moisés falou: vocês não têm que temer, porque hoje o Senhor se levanta em nosso favor. Moisés lançou uma palavra de vitória, e nessa noite eu tenho uma palavra de vitória para você. Ainda que você esteja sendo perseguido, ainda que adversários se levantaram contra a sua vida, a palavra de vitória é: não temas, não tenha medo o que possa fazer o homem, porque o Senhor, o teu Deus, garante a tua vitória. Esse mar vai se abrir diante de você, você vai chegar do outro lado, você vai viver uma outra história, e o nome do teu Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, será glorificado, honrado, adorado, magnificado. Acredita nisso, irmão? Dá um glória, dá um aleluia, diga amém e concorde com essa palavra em nome de Jesus. Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Essa foi a palavra do profeta. Na hora que o inimigo tentar te acuar, na hora que o inimigo tentar te oprimir, você vai falar: o Senhor entra com providência hoje. Interessante, irmãos, que
Deus está falando o tempo todo que essa vitória não é para daqui a um mês, para daqui a 6 meses. Não, essa vitória é para hoje. Hoje o Senhor entra com ação. Aí veja só o verso 17, Êxodo 14. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, disse o Senhor, para que entrem deles atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Verso 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, aleluia, recebe essa palavra que é para você. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre os campos dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Irmãos, mesmo Faraó próximo, mas o anjo do Senhor entrou com providência. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida. Eu não sei como você entrou nesse santuário, eu não sei como você tem vivido esses dias. Uma coisa eu tenho certeza: hoje você pode tomar a decisão de ser um vencedor. Hoje você pode escolher a posição de ser conquistador, porque o anjo do Senhor já foi liberado em seu favor. Faraó não vai encostar, Faraó não vai te tocar. Hoje ainda essa noite, Faraó e todos os demônios do inferno serão afogados no mar vermelho do sangue de Jesus. E você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória, porque você foi chamado para ser vencedor, para ser conquistador, em o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes Satanás está esperando uma palavra de derrota sua? Quantas vezes, Nadilete, Satanás quer que você murmure, que você volte atrás com a aliança que você fez com Deus? Mas o Espírito Santo de Deus está em todo o tempo dizendo: eu estou contigo. Sou eu que pelejo a tua guerra, sou eu que garanto a tua vitória. Eu estou junto com você. Pode cair 1000 de um lado, pode cair 10.000 do outro lado, você vai permanecer de pé, porque assim diz o Senhor: eu estou te sustentando. Quantas vezes o diabo quer ouvir uma palavra de fracasso, uma palavra de derrota? Satanás pensou que Moisés ia dizer: gente, nós já estamos perdidos. Não, mas naquele momento Moisés, cheio da presença do Senhor, Moisés declarou: esses egípcios nunca mais vocês verão. E sabe o que a Bíblia diz? Moisés agora vai clamar a Deus e falar: Senhor, o Senhor ouviu o que eu falei? E Deus deve ter falado: gostei, Moisés, muito bom, gostei do que você falou, Moisés. Aí Deus fala: por que você está me clamando, Moisés? Você já liberou a palavra, meu irmão. O poder da palavra está com você. O poder da decisão está com você. Deus já te deu poder, autoridade. Você pode decidir nessa sentença. Você pode declarar um milagre. Você não tem que aceitar a derrota. Você tem que se levantar como profeta, como profetisa, e declarar: eu e a minha casa, nós não seremos atingidos. Eu e a minha casa, nós não pereceremos, porque o Senhor está conosco. E você tem poder, autoridade para declarar: Satanás, em o nome de Jesus Cristo, recua, foge daqui, porque aqui existe o sangue do Cordeiro, o sangue poderoso, o sangue de Jesus. Por que você está me clamando, Moisés? Você já liberou a palavra de vitória, Moisés. Irmãos, essa coisa da palavra é tão forte. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz que quando Davi chega no campo de batalha, ele foi para levar alimentos para os seus irmãos. E quando ele chega e ouve Golias afrontando o povo de Deus, Davi pergunta: por que esse cara está em pé ainda? Por que vocês não destruíram esse grandalhão? Por que vocês estão ouvindo essa afronta? E eles tremiam. A Bíblia diz que quando Golias afrontava o exército de Saul, o exército de Israel, eles tremiam, eles tinham medo. Mas chegou alguém que tinha autoridade. Eu quero profetizar autoridade sobre a sua vida. E quando Davi chega diante do rei, a palavra de Davi foi o seguinte: meu Senhor,
que o coração de ninguém esteja temeroso. Não fiquem preocupados, que não haja temor nem medo no coração de ninguém.